Terceiro bloco do Mais Saúde. Gostaria de aproveitar esses momentos que nos restam para que o professor Marcelo nos faça um rol de cuidados que devemos ter, Marcelo, com relação à questão da segurança alimentar. Cuidados, eu gostaria até que você focasse mais nos cuidados domésticos. Certo. Que nós devemos ter, já que o primeiro bloco foi uma explanação sobre a questão da industrialização e tudo. Tranquilo. Na verdade, alguns aspectos, né, são super importantes para a gente ter uma segurança no alimento que a gente come no dia a dia. Bem, entre os principais é a utilização de água potável, né? A gente sempre utiliza água potável e higiene, tá? Tá sempre higienizando a mão. A pessoa que mexe com o alimento, ela não pode esquecer de higienizar quantas vezes forem necessárias, tá? Outra coisa importante é nunca misturar o alimento cru com o já cozido. Por quê? Porque aí você está facilitando uma coisa que a gente chama como contaminação cruzada, né? A microfauna e flora do alimento cru é diferenciada do já cozido. Então, se você usa, por exemplo, uma faca, né, para cortar um frango cru, você ainda vai fritar. E essa mesma faca você utiliza, por exemplo, para cortar tomate, você está passando uma contaminação de um alimento para o outro. Marcelo, isso que a gente chama de contaminação cruzada. E não há churrasco, Marcelo, em que o churrasqueiro não pega a mesma faca com que ele preparou os cortes da carne crua e depois corte sobre a mesma tábua onde esteve a carne crua, isso corta é um problema. O churrasco preparado para servir. Isso é um problema. Olha, é engraçado essa questão do cru, porque assim, nós fizemos uma análise, né, inclusive publiquei esse trabalho, sobre o queijo de coalho. Aqui na região, aqui eu não sei exatamente se... Lá na Bahia é muito comum e na região oceânica, aqui na região dos lagos, é muito comum passar um rapazinho vendendo aquele queijo coalho. Fizemos a análise lá. Deu salmonela, deu Staphylococcus aureus e deu uma quantidade de coliforme termotolerante absurda. E as pessoas me perguntam, mas você pegou o cru, ele ainda vai cozido. Não, eu peguei os dois. O cru e o cozido deu praticamente a mesma quantidade de micro-organismos patogênicos. Por quê? Porque ele tem que ficar no palito, né? E aquele palito ali, se você cozinha ele demais, ele derrete. É um problema sério. Ele tem que chegar a 65 graus ali dentro. Ele dá uma flambada. É uma flambadinha. Dentro ainda está cru. Então a contaminação continua. Bem, voltando aqui para E na praia, com calor ainda por cima, que aumenta o metabolismo bacteriano. Com certeza, armazenamento mal feito. Claro. Super, né? Outra coisa que você pode fazer em casa, né, é sempre manter tudo muito bem higienizado, né? Tomar cuidado, algumas dicas assim, que você pode, por exemplo, em relação ao ovo, né? Algumas perguntam, e o ovo, tal? O ovo, gente, quando você compra o ovo, ele está dentro da geladeira ou não? Não, ele não está na geladeira. Então, o ideal é que você não coloque o ovo na geladeira. Mas compre uma quantidade menor. Em vez de comprar 5 dúzias, compra meia dúzia para você utilizar aquilo num prazo máximo de 15 dias. Porque muitas pessoas pegam esse ovo e lavam, tá? Esse lavar do ovo e colocar na geladeira. Esse lavar aumenta a porosidade da casca. Em aumentando a porosidade da casca, isso faz com que os micro-organismos tenham mais acesso a esse alimento. Então fica mais fácil do micro-organismo penetrar no ovo, tá? Bem, utilizar o hipoclorito de sódio, né? Se deixar de molho. Isso é uma coisa importante, mas não só isso, tá? Algumas DTAs, alguns parasitas, principalmente como a giardia, por exemplo, ela gruda, tá? Por exemplo, na parede de folhas, e como alface, couve, né? E ela
o hipoclorito, o cloro, de maneira geral, não mata a geagem. Então, uma das coisas principais, né, é você botar no hipoclorito, mas também lavar mecanicamente, ou seja, botar embaixo da torneira e passar a mão, tá? Logicamente com a mão higienizada, passar a mão. Em relação às folhas, né, principalmente os alimentos folhosos, não basta só colocar no hipoclorito, né? Essa questão do hipoclorito é super importante para a higienização, mas é muito importante que se faça a lavagem mecânica, né, dessa folha, né? Então, botar embaixo d'água, passar a mão, logicamente com a mão limpa, né, para que alguns ovos de parasitas, como por exemplo da giardia, né, eles saiam dali, porque o cloro ele não mata a giardia, por exemplo, né? Outra coisa importante é o consumo de determinados alimentos fora de casa, em restaurantes, no dia a dia, né? Nós fizemos uma pesquisa com saladas cruas e essas saladas mostraram muitos micro-organismos, bactérias e alguns parasitas, né? Por incrível que pareça, né, quando a gente fez essa questão, a gente pegou restaurante de R$19,90 o quilo até R$69,90 o quilo. Quanto mais caro, menos problemas tinha. Então, na verdade, quando você tem que avaliar, uma coisa que eu falo sempre é assim, olha, você vai no restaurante, você tem todo o direito de visitar a cozinha. Vai no restaurante, peça para visitar a cozinha, para ver o que estão fazendo lá. Marcelo, e visitar a cozinha emagrece. Verdade. O que a gente vê tira fome às vezes. Verdade, não tem dúvida, né? Um problema que você pode resolver é com isso. Então, eu deixo aqui a minha mensagem final, que é: cuide da higiene dos seus alimentos, tá? Observe bem os alimentos que você vai consumir, né? E escolha com perfeição. Então, resumindo, o último bloco em que o professor Marcelo nos falou, lave as mãos 2, 3, 10 vezes, se necessário, enquanto estiver relacionado com a tarefa de cozinhar. Segundo, não use os mesmos instrumentos, garfo, faca, em alimentos crus, em alimentos cozidos. E terceiro, além do hipoclorito, que nós confiamos enormemente, tem que se lavar mecanicamente os alimentos que vão ser ingeridos crus. E quarto, escolha bem os alimentos no momento de comprá-los. Observe se tem sinais de penetração de parasitas, observe a textura das carnes, não é, Marcelo? Sim, importante? Com certeza. O odor das carnes, a cor das carnes, as propriedades organolépticas, enfim, não é? E observe a higiene da cozinha dos locais onde você leva a sua família para almoçar no sábado ou no domingo. Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, agradece muito a presença do professor Marcelo Cordeiro aqui em nossos estúdios e fique conosco essa semana. Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, agradece a sua presença.